Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Este programa que veio do coração de Deus para todos os que querem estudar sua palavra, conhecer o significado das Escrituras para nós e viver o que a palavra de Deus nos diz. Nesta série de programas sobre princípios e valores cristãos, estamos vendo um princípio muito importante, a soberania de Deus. E no programa de hoje conversaremos sobre isto. Jesus é soberano. Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré, Jesus, o ungido de Deus, o Messias. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre Jesus como soberano junto com o Pai. Vamos ver? Deixe seu coração pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus nos mostra desde o início quem é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia começa no livro de Gênesis, nos contando o começo de todas as coisas, dizendo: no princípio, Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Senhor, por direito de criação. Deus criou todas as coisas, Deus fez todas elas para o louvor da sua glória, para que toda a natureza pudesse proclamar seus atributos perfeitos. E realmente, nós vemos isto na natureza. Quando você olha para um céu estrelado, uma cachoeira, as árvores dando seu fruto, os animais, nós reconhecemos que Deus é Deus, que Deus é perfeito, que Deus é maravilhoso e bondoso e fiel e íntegro. É Deus justo, é Deus soberano. É Deus que criou as leis e colocou tudo debaixo destas leis para que tudo pudesse caminhar de maneira irrepreensível, de maneira ordenada, de maneira sábia. Nosso Deus criou todas as coisas. Nosso Deus é Rei de todas as coisas, é soberano. E é isto que o apóstolo Paulo quer passar para Timóteo, seu discípulo, para que Timóteo passe para os outros, e assim chegou até nós, 2000 anos depois, a palavra da verdade, o Evangelho da justiça de Deus. Nós vemos Paulo escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, dizendo assim, abra sua Bíblia em 1 Timóteo 6, vamos ler de 13 a 16. Está escrito: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Amém. Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Timóteo era filho de mãe judia e pai grego. Timóteo era um jovem, recebera a palavra de Deus, recebera Jesus como seu Senhor e Salvador. E Timóteo era um líder capaz de ensinar outros. E Paulo, então, escrevendo esta carta pastoral para ele, diz: exorto-te perante Deus.
Exortar é trazer uma palavra de ordem para seguir no trilho, para seguir no caminho, uma palavra de orientação. Exorto-te, diz ele, perante Deus que preserva a vida de todas as coisas. Paulo já começa dizendo, Deus é o preservador da vida. Deus é o que mantém as pessoas e as coisas e os seres vivos com vida. É Deus quem dá a vida e quem mantém a vida. E perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Qual foi a confissão de Jesus diante de Pôncio Pilatos? Ele perguntou, tu és o rei dos judeus? Jesus responde, eu para isto vim ao mundo, mas o meu reino não é deste mundo. Jesus disse para Pilatos que, se ele quisesse, ele mandaria os seus legiões de anjos ou os seus soldados lutarem por ele, mas o seu reino não era deste mundo. Jesus fez uma boa confissão diante de Pôncio Pilatos. Essa confissão de declarar que não apenas Rei dos judeus, mas o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E é tão interessante que Pilatos mandou escrever a condenação de Jesus, o seu processo jurídico, a sua condenação em 3 línguas, em latim, em hebraico e em grego. E foi colocado no alto da cruz do Senhor. Estava escrito, Jesus Nazareno, Rei dos judeus. Jesus Nazareno, Rei dos judeus. É o famoso, a inscrição INRI, Jesus Nazarenos, Rei dos judeus. E os judeus disseram, não ponha dessa maneira, não coloque Jesus Nazareno, Rei dos judeus, mas coloque o que ele disse, sou Rei dos judeus. E Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. E é tão interessante porque os judeus ficaram revoltados com aquela inscrição de Pilatos, em latim, em hebraico e em grego. Para nós, em português, Jesus Nazareno, Rei dos judeus, não fala tanta coisa, mas no hebraico, o hebraico, eles usam muitos acrósticos. Os acrósticos são feitos com as primeiras letras de cada palavra de uma frase. Jesus Nazareno, Rei dos judeus. Você tem as 4 letras do tetragrama de Deus. JHVH. Ou ali naquela inscrição estava dizendo que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Estava na inscrição. Jesus, ele se revelou como Rei dos reis. Ele disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Eu não vou lutar para ter este reino aqui. Todas as coisas serão entregues ao final a Jesus, porque Ele é o Senhor. O seu reino abrange toda a terra, abrange todas as coisas criadas, as visíveis e as invisíveis. Mas Paulo diz, olha, Timóteo, eu te exorto perante Deus que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a vinda de Jesus. E ele diz, o qual em épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus, Yeshua de Nazaré, é soberano, é rei. Os romanos fizeram uma brincadeira com Jesus. Você hoje vai ali onde era o pretório, lá em Jerusalém, na Via Dolorosa. Então, o pretório é onde Jesus foi julgado. É onde estava ali a fortaleza de Antônia. E ali está aquele piso milenar de 2000 anos, ali está escavado, não é? Pela arqueologia de Israel.
E ali você pode ver pedras com jogos marcados, como o jogo da velha, como um jogo de damas, e havia um jogo do rei. Eles escolhiam um prisioneiro para ser rei e faziam muitas coisas com aquele prisioneiro, e eles acham que pegaram Jesus para este jogo. A Bíblia não nos fala sobre um jogo, mas diz que os soldados vestiram Jesus de um manto púrpura, puseram uma coroa de espinhos em sua cabeça e se ajoelhavam diante dele dizendo: "Salve, Rei dos Judeus." Estavam debochando, estavam zombando, estavam rindo de Jesus, mas como Roma, estavam fazendo um ato profético, entronizando Jesus, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus." O Rei dos Judeus, profetizado, o Messias prometido, que haverá de governar toda a terra. Yeshua, soberano, Rei e Senhor. E um dia, a Bíblia nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E você, já entronizou Jesus como seu Senhor? Vamos orar agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, reconhecendo Jesus, dizendo assim: Senhor Jesus, reconheço que Tu és Deus, reconheço que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, reconheço que em Ti e somente em Ti a vida, a paz, a alegria, e eu me entrego a Ti. Me entrego a Ti para ser Teu súdito, para ser Teu filho, para andar contigo e fazer a Tua vontade. Recebe-me, enche-me da Tua graça, do Teu Espírito Santo e capacita-me a Te amar e Te servir enquanto eu viver. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É tão bom confessar Jesus. É tão bom dizer: eu pertenço ao Rei dos Reis. Um dia reinaremos com Cristo. Que Ele te abençoe plenamente, a você e a sua casa. E não se esqueça de acessar o nosso site e conhecer o Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. Deus te abençoe. Tudo começou quando eu era criança. Eu tinha uma dependência emocional do meu pai e foi a partir daí que eu comecei a pensar em suicídio. Eu pensava: não, tudo bem, eu não preciso sofrer com medo do meu pai morrer, porque eu posso morrer também. Então, quando eu fui para a escola, eu acabei tendo alguns problemas também, sofri bullying e eu fui me distanciando das pessoas. Não como eu me definia exatamente até pouquíssimo tempo atrás, mas como o Senhor me mostrou que Ele me define como joia preciosa. Eu comecei a reparar que um acúmulo de sintomas, né, uma mudança de humor, irritabilidade, esquecimento constante. Comecei a esquecer o nome das minhas filhas, e começou a interferir no meu discurso, na minha memória, na minha fala, e eu comecei a gaguejar. Aí foi quando eu percebi que era um assunto que eu precisava levar um pouco mais a sério e que, de fato, tinha alguma coisa muito disfuncional no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.